A história começa numa sala de armazenamento super protegida, onde um homem mascarado quebra uma vitrine e pega as joias preciosas. Quando os guardas o notam, o homem se vira e os choca ao aparecer com um corpo invisível. Antes que os guardas pudessem pegá-lo, o mascarado flutua facilmente sobre eles e escapa, quebrando a janela do prédio. Notícias desse ladrão fantasma, chamado Kaido Kid, se espalham rapidamente pela cidade. Numa escola, uma aluna chamada Ayako comenta as façanhas iradas do Kaido Kid com as amigas. De repente, o amigo dela, Kaido, a distrai com um truque de mágica e dá uma espiadinha na calcinha dela. Enquanto Ayako persegue Kaido para se vingar, a professora da turma suspira, impotente, já que os dois alunos resolvem as questões dela sem esforço e continuam brigando. Ayako erra Kaido, mas diz que ele não teria a menor chance contra o ladrão mágico Kaido Kid. Esse desafio intriga Kaido, que sai mais cedo da aula para rastrear e derrotar o Kaido Kid. Ayako diz que nem o pai dela, o detetive-chefe, conseguiu pegar o ladrão escorregadio, mas Kaido foge sem nem responder. Enquanto isso, no escritório do detetive Nakamori, notícias o alertam que, 8 anos após seu sumiço, o lendário Kaido Kid anunciou novamente que roubará outra joia à noite. Rasgando documentos ultra-secretos da FBI de tanta empolgação, o detetive jura finalmente pegar seu inimigo de longa data. No quarto de Kaito, ele pensa nas palavras de Ayako, sabendo que só o pai dele, Toichi, pode ser um mágico melhor que ele. Enquanto Kaito olha o retrato do pai, ele se lembra dele impressionando a todos numa festa e salvando Ayako do bullying dele. Depois da festa, Toichi sentou com Kaido e o ensinou a fazer cara de pôquer, avisando que, assim como no pôquer, um mágico de verdade sempre esconde as emoções e mantém a cara de pôquer. Em seus pensamentos, Kaido toca o retrato, mas ele gira de repente, fazendo-o cair para dentro. Quando Ayako entra no quarto de Kaido para devolver a mochila, ela o encontra sumido depois que o retrato se ajeita. Lá dentro, Kaido cai numa garagem enorme onde as luzes se acendem e uma gravação do pai dele começa a tocar. No quarto dele, Ayako liga para a mãe Chikage e pergunta qual é a fraqueza de Kaido. Chikage conta a Ayako e sai sem explicação, enquanto Kaido descobre que o pai queria que ele fosse um... Ao receber o uniforme branco de mágico do pai, Kaido decide respeitar os desejos dele e expor o novo Kaido Kid farsante nas notícias. Mais tarde à noite, os guardas do banco estão em alerta máximo, mas de alguma forma, o Kaido Kid ainda entra sorrateiramente e apaga as luzes. Disfarçado de policial, Kaido Kid quebra a vitrine e pega a joia. Enquanto a polícia o persegue, Kaido Kid troca para sua roupa de mágico e pula pela janela. A polícia no chão agarra Kaito Kid, mas era um boneco. Kaido Kid escapa para o telhado e começa a se afastar calmamente, mas é confrontado por um mágico de branco. O mágico branco o chama de farsante por usar truques baratos, enquanto os detetives descobrem que o ladrão está no telhado. Kaido Kid usa seu truque de invisibilidade, mas o mágico branco Kaito permanece calmo, observando-o em silêncio. Kaito Kid pula em Kaito para atacá-lo, mas ele pega o truque dele. Kaito Kid fica chocado quando o rosto do mágico branco cai, revelando um boneco com o verdadeiro Kaito por baixo, que o desmascara com um tiro de carta na máscara. Descobre-se que Kaito Kid usava espelhos para se disfarçar, mas o velhote parece impressionado com as habilidades de Kaito. Descobre-se que o velhote é o assistente do pai dele, Ji, que pensou que nunca mais veria seu mestre depois que ele fez uma acrobacia perigosa, andando de montanha-russa para dentro de um prédio em chamas. Ji só queria chamar a atenção de Toichi virando um Kaido Kid falso, mas descobre que Toichi morreu e Kaido é na verdade seu filho. Kaido então pergunta a Ji se o pai era mesmo um ladrão e foi assassinado, e ele acena em silêncio. Os dois não têm tempo para conversar, pois a polícia corre para o telhado. Kaito dá cobertura para Ji fugir, enquanto ele distrai a polícia e voa num planador. Ao voltar para casa, ele nota alguém misterioso parado no alto. Assim que Kaido volta, ele vai jantar com Ayako, que o presenteia com um peixe gigante. Kaido tenta manter a cara de pôquer, mesmo odiando o peixe, e Ayako tenta forçá-lo a comer, já que ela sabe da fraqueza dele. Enquanto eles brigam, a joia preciosa que Kaido roubou acaba na boca do peixe que o pai de Ayako encontra e desmaia. Com o passar dos dias, Kaido educadamente pega mais 5 joias de bancos, enquanto os policiais se reúnem para dar as boas-vindas e assistir a performance dele toda vez. Kaido volta para casa alegremente, planejando um grande roubo para o dia seguinte, quando recebe um telefonema de uma voz estranha. A voz o avisa que, como ele não roubou uma joia que eles precisavam, o deixará ir, mas se continuar atrapalhando, fará um truque de mágica que transportará a alma de Kaido do corpo dele para o céu. Kaido pergunta ao vovô Ji sobre isso, que diz que ele deve ter muito mais cuidado agora. Ji lhe dá um conjunto de novos adereços para seu próximo show de mágica, e Kaido descobre que um certo professor os faz para ele. Mais tarde na escola, Kaido descobre que é o aniversário de 17 anos de Ayako, então ele pergunta se ela é um menino, já que o peito dela é tão reto quanto uma tábua de cortar. Que emoção! Droga! Depois de ser humilhado por ela, Kaito pede um presente de aniversário e ela pede que ele pegue o Kaito Kid que tem arruinado os dias do pai dela. Ela pensa que Kaito Kid é só um homem cruel que gosta de pregar peças no pai dela, roubando joias e depois as devolvendo, o que faz Kaito se sentir culpado, já que ele só está tentando chamar a atenção das pessoas que mataram o pai dele anos atrás.
Enquanto Kaido se prepara para vestir seu traje, a gravação do pai dele o avisa para nunca revelar seus truques antes da hora. Kaido pega a lição óbvia e sai para outra performance. Dentro do banco, o inspetor Nakamori espera pacientemente que Kaito Kid ataque pela joia azul. Kaito abre um buraco no telhado e nota que a joia é guardada por lasers invisíveis e uma jaula inquebrável. Ele joga um boneco inflável na jaula, o que faz Nakamori cortar a energia para pegar o ladrão. Kaido aproveita a chance para roubar a joia e fugir, mas Nakamori sorri, pois colocou um rastreador dentro da joia. Ele nota que Kaito está no telhado. Kaito fica impaciente para voar para a festa de Ayako, mas o mesmo homem estranho de antes o chama por trás. O homem pensa que ele é Toichi, que sobreviveu, e Kaito pergunta por que eles estão atrás de joias preciosas. Ele descobre que os homens sabem que as grandes joias do mundo podem ter a chance de conceder vida eterna. Depois que o homem conta esse segredo, ele pega a joia de Kaido e atira, deixando-o cair da beirada. Enquanto isso, as amigas de Ayako a provocam por convidar o namoradinho dela para a festa, enquanto ela secretamente espera que Kaido não dê o bolo e esqueça de aparecer. Os homens estranhos levam a joia ao líder deles, que diz que se a joia brilhar sob a luz da lua e revelar a joia vermelha da eternidade, Pandora, eles poderiam finalmente beber suas lágrimas para alcançar a imortalidade. No entanto, quando o homem brilha a joia na lua, ele só leva um banho de papel enquanto Kaido ri de uma árvore próxima. Ele revela que a joia era falsa e escondeu a verdadeira no peito para sobreviver ao tiro. Todos os bandidos começam a atirar em Kaido, que chuta o líder deles no chão com a joia verdadeira na cabeça e escapa. O homem fica com uma joia sem Pandora e a polícia rastreando sua localização, então ele usa túneis subterrâneos para fugir. O inspetor Nakamori recupera a joia azul e sai para celebrar sua vitória, esquecendo o aniversário da própria filha. Quando quase vira meia-noite, Ayako se sente traída porque Kaido não compareceu à festa dela. No entanto, ela recebe uma ligação dele para olhar pela janela e vê um prédio gigante brilhar com as palavras "Feliz aniversário, Ayako", e um lindo show de fogos de artifício montado por Ji para ela. Ayako se acalma e agradece a Kaido pelo presente, mesmo que ele não tenha conseguido ir à festa dela. Algum tempo depois, um jovem detetive de Londres chamado Hakuba começa a ganhar popularidade nas notícias. Nakamori sente ciúmes da popularidade dele, enquanto seus guardas o informam que Hakuba logo irá atrás do Kaido Kid. Enquanto isso, Kaido se esforça para andar numa pista de patinação no gelo sem a ajuda de Ayako, se debatendo pateticamente como um pinguim se afogando. Enquanto Ayako o arrasta, ele reza para que Ji estivesse certo sobre uma grande joia escondida dentro de uma pintura perto da pista. Mais tarde à noite, Hakuba deixa o inspetor Nakamori de queixo caído ao pedir detalhes cruciais sobre Kaido Kid que o velhote nunca sequer pensou. Kaido facilmente manda um guarda para a Terra dos Sonhos num carro e entra no museu depois de enganar Nakamori com o uniforme do guarda. No entanto, Hakuba encontra o guarda inconsciente enquanto patrulha a área externa. De repente, dentro do museu, um gás preenche a sala, atordoando os guardas. Assim que ele se dissipa, eles notam que a pintura foi substituída por um pôster zombeteiro e correm para fora para pegar o ladrão. Com a sala vazia, Kaido aparece e tira o pôster antes de procurar a joia dentro da pintura verdadeira. Hakuba já esperava que Kaido fizesse esse truque, então o confronta. Kaido se vira para escapar, mas descobre que ele cortou todas as suas rotas de fuga. No entanto, ele ainda tem seu parapente, que usa para pular para o ar livre. Os ventos fortes fazem Kaido cair fora do museu e a polícia o persegue. Ele usa um boneco para distraí-los na pista de patinação no gelo, mas cai de bunda no chão. Nakamori vai atrás do boneco, pensando que o Kaido de verdade não pode ser tão patético, o que lhe dá a chance de escapar, enquanto Hakuba anota essa fraqueza. No dia seguinte na escola, Hakuba se transfere como aluno para a turma de Kaido. Kaido verifica a joia que roubou à noite, mas descobre que não era a certa. Então ele se prepara para seu próximo roubo. Pela manhã, Ayako convida Kaido para um show que ela ganhou ingressos, mas ele recusa por causa do roubo. Hakuba aproveita a chance para convidar Ayako, enquanto Kaido o provoca por não conseguir pegar o grande Kaido Kid. Ele aceita o desafio e propõe que, se provar que Kaido está errado, irá ao show com Ayako. Hakuba se prepara para guardar a estátua-alvo do Kaido Kid com a polícia, enquanto Kaido se move pelos dutos de ventilação. Como Kaido Kid demora muito para aparecer, Ayako fica ansiosa, pensando que Hakuba vai ganhar em vez de Kaido. Mas Kaido finalmente aparece no porão, apenas para encontrar um jovem detetive esperando por ele. Hakuba aperta um botão para encher a sala com um gás sonífero, então Kaido atira a máscara de gás da mão dele. Os dois garotos pegam a máscara enquanto a polícia desce e encontra Hakuba vitorioso com Kaido preso num buraco. Enquanto Hakuba sobe para dar sua entrevista, ele de repente tira uma varinha que se transforma num balão e flutua para longe com ele e a estátua. Quando a polícia percebe que Kaido simplesmente se disfarçou de Hakuba depois de usar o chapéu para arrancar a máscara de Hakuba, já é tarde demais. No entanto, Hakuba estava preparado para isso, e tinha a estátua acorrentada ao chão.
Kaido rapidamente olha a joia dentro da estátua e a brilha sob a luz da lua para verificar. Descobrindo que era falsa, ele se prepara para ir embora, mas Nakamori atira no balão dele, mandando-o para casa voando. Enquanto os dois garotos perdem a aposta e acabam no hospital, Ayako fica presa num encontro com o pai dela, que está roncando. Um dia, no porão bagunçado dele, Kaido aprende com o pai que há apenas uma diferença entre truques de mágica e feitiços, mas Kaido ignora, pensando que feitiços nem são reais. Enquanto isso, uma mulher chamada Akako tem seu ego inflado por um espelho, pensando ser a madrasta amada Branca de Neve. No entanto, o espelho estraçalha seus pensamentos de diva e diz que ela nunca será atraente o suficiente para o Giga-Chad Kaido Kid. No dia seguinte na escola, Ayako sonha em dar chocolates a Kaido, mas infelizmente não tem coragem de entregá-los. Ao entrar na sala, ela encontra a charmosa aluna transferida Akako cercada de gatinhos, tentando conseguir a água do banho dela. De repente, Kaido aparece com um chocolate de cada garota que existe. Ele se sente animado com seu dia de sorte e pede um a Akako também, mas ela o joga na parede com um feitiço. Akako exige que ele desista de todos os chocolates das outras garotas se quiser o dela, então o chá de Kaito simplesmente recusa. A autoproclamada Rainha Akako fica chocada por Kaido tê-la rejeitado, mas percebe que o único homem fora de seu controle é o lendário Kaido Kid. Ela decide expô-lo por sua verdadeira identidade. Ela vai para casa e cozinha um monte de materiais sinistros num caldeirão esquisito e joga o lenço de Kaido para amaldiçoá-lo. Kaido sente frio e pergunta a Ji se feitiços realmente existem. Ele acena antes de explicar que existem muitas cores de feitiçaria com seus verdadeiros poderes, e avisa Kaido para se cuidar, já que a noite será de lua cheia. À noite, Kaido mais uma vez começa um roubo para pegar uma joia. Ele engana a polícia facilmente mais uma vez, mas desta vez Akako bate uma boneca voodoo na forma dele, o que causa uma dor lancinante em seu corpo. Enquanto a polícia se aproxima de Kaido, ele grita de dor e mal consegue escapar com uma bomba de fumaça. Enquanto ele tropeça para fora para encontrar Ji, Kaido ouve a voz de Akako chamá-lo, e ele flutua para o céu. O poder o leva até Akako, vestida com uma roupa de bruxa bem ousada. Ela aperta a boneca de Kaido nas mãos para causar-lhe mais dor, e o leva para um círculo mágico vermelho. Enquanto Ayako se arrepende de não ter dado o chocolate dela a Kaito, Akako o prende num círculo de fogo e oferece o próprio chocolate para roubar o coração dele. Torturado pela dor das chamas ardentes, Kaito estende a mão para pegar o chocolate. Mas assim que ele leva o chocolate à boca, flocos de neve começam a cair do céu. Akako nota que Kaido parou de comer o chocolate e ele explica que a neve vai apagar o fogo dela. Akako provoca Kaido por usar outro truque barato para escapar, mas ele diz que mesmo que seus truques sejam falsos, as pessoas adoram assistir a um mágico. Ele então a lembra que se ela continuar tentando forçar as pessoas a amá-la, só ficará cada vez mais sozinha com o amor falso. Enquanto Kaido sai com essa mensagem final, lágrimas brotam dos olhos de Akako ao perceber seu erro. No dia seguinte na escola, Kaido rouba o chocolate de Ayako enquanto Akako os observa de longe. Ela planeja sua vingança sinistra contra ele, mas uma bola de neve no rosto a traz de volta à realidade enquanto ela os persegue. Alguns dias depois na escola, Kaido lê os planos do ladrão fantasma para roubar uma torre do relógio literalmente da cidade. Ayako fica chateada com a torre do relógio por algum motivo, mas a amiga a arrasta. Enquanto isso, Akako sussurra nos ouvidos de Kaido que o diabo, literalmente, deu uma profecia de que uma luz do leste derrubará um certo pecador branco, e ela sai depois de avisá-lo para desistir, deixando Kaido completamente atordoado. Os colegas do inspetor Nakamori se perguntam como Kaido Kid roubará um prédio, literalmente. Mas o dono da torre do relógio explica que o pai dele tinha algumas joias preciosas incrustadas nos ponteiros das horas da torre, que é provavelmente o que o ladrão procura. Quando chega a hora do roubo, o dono da torre do relógio sorri, sabendo que já vendeu as joias verdadeiras e as substituiu por falsas. Ele espera Kid aparecer e ser enganado enquanto aguarda para vender a torre depois. Kaito se disfarça mais uma vez de guarda e entra no prédio da torre do relógio. Enquanto isso, Akako descobre que um helicóptero deve ser a luz de sua profecia, enquanto Nakamori é contatado pelo piloto que afirma ser reforço. Kaito entra e responde facilmente às perguntas da segurança sobre o nome, endereço e telefone do guarda. No entanto, quando perguntam sobre o número da placa do carro dele, ele corre rápido, já que nunca viu o carro do homem. O chefe de segurança relata seu sucesso a Nakamori, dizendo que o garoto do helicóptero o fez fazer aquela pergunta genial, deixando o detetive confuso sobre esse novo ajudante astuto. O garoto no helicóptero facilmente localiza Kaido e os guardas rapidamente o alcançam. Ele diz a Nakamori que é o detetive Shinichi e o ajudará a finalmente prender a ameaça que é Kaido Kid. Shinichi garante aos guardas que todos os dutos de ventilação foram protegidos para que possam rastrear Kaido Kid facilmente. Enquanto um guarda relata que Kaido Kid deixou seu disfarce e começou a fugir, um guarda estranho acima dele o nocauteia antes que ele possa relatar mais mensagens. A polícia começa a procurar o Kaido Kid em fuga enquanto o verdadeiro Kaido facilmente se esgueira até o topo da torre.
De repente, fumaça cobre todo o prédio, e todos ofegam ao ver os ponteiros das horas sumidos do relógio. No helicóptero, Shinichi nota que o relógio está, na verdade, balançando com o vento como uma pintura. Nakamori chega ao topo da torre, mas Kaido tira seu walkie-talkie com sua arma de cartas. Ele diz ao detetive para decodificar sua mensagem na torre enquanto está lá fora. Shinichi descobre o truque dele e se prepara para atirar na pintura. Os tiros dele impedem Kaido de se mover. Enquanto no chão, Akako observa impotente, incapaz de usar sua magia na frente de todos para salvar Kaido. De alguma forma, Kaido joga sua capa para trás e pula bem quando Shinichi atira nas hastes que seguram a pintura, revelando-a. O detetive desiste em respeito, sabendo que Kaido agora escapará entre a multidão. Shinichi lê o código que Kaido gravou na torre e percebe que ele descobriu sobre as joias falsas e avisou o dono que ele não vai aproveitar sua fraude. Kaido vai até Ayako, que se lembra de tê-lo conhecido pela primeira vez na infância quando o pai dela se atrasou para vê-la. Foi então que Kaido apareceu e a surpreendeu com uma rosa azul. Ele a cumprimenta novamente com o mesmo truque de mágica para mostrar que se importa com ela, apesar de todas as suas palavras maldosas. Para seu próximo roubo, Kaido tenta roubar a valiosa coroa do anjo. No entanto, quando o guarda de Nakamori brilha uma luz forte no rosto dele, ele fica chocado. Então Kaido escapa e avisa que voltará para pegá-la no fim de semana. No dia seguinte, Nakamori continua encarando o rosto de Kaido enquanto ele tenta comer os bifes horríveis de Ayako que, literalmente, viram pó. Nakamori os nota discutindo sobre a comida como um casal, então pergunta à filha se ela está namorando ele. Depois que Ayako nega, ela pergunta se era por isso que ele estava encarando Kaido. Mas Nakamori balança a cabeça e explica que é porque ele pensa que Kaido é, na verdade, o Kaido Kid, como prova de que ele não é o ladrão fantasma. Ayako diz ao pai que ele até propôs levá-la para um encontro no fim de semana. Acontece que ela estava simplesmente mentindo para ter uma desculpa para sair com Kaido. Kaido aceita a oferta dela depois que ela, literalmente, implora, e Ayako lida com a ilusão de que está apenas protegendo-o do pai. Kaido pede conselhos a Dee, que lhe dá uma bola engraçada para protegê-lo durante sua próxima acrobacia. O pai de Kaito também diz para ele manter a calma, apesar das pessoas suspeitarem dele, já que mágicos sempre foram Suzibacos. E assim, ele sai num encontro com Ayako fazendo coisas normais como implicar com ela o tempo todo. Os dois se divertem com a brincadeira, e quando chega a noite, Kaido entra num cinema com Ayako para planejar sua fuga. No entanto, Ayako não confia na malandragem dele, então o algema antes de colocar seus óculos de cinema. Kaido ainda consegue sair das algemas e colocar um boneco nelas antes de sair para roubar sua joia. Faltando apenas 40 minutos, Kaido chega à joia, mas Nakamori aparece de repente e tenta olhar o rosto dele. No entanto, ele fica chocado ao ver a própria filha, Ayako, como Kaido Kid, e foge depois de provocá-lo. Com apenas 2 minutos para voltar antes do filme acabar, Kaido é forçado a andar debaixo de uma montanha-russa, tipo um episódio do Tom e Jerry. De alguma forma, ele consegue não morrer e a montanha-russa o joga exatamente onde fica o cinema, e ele arromba o teto para detonar o boneco bem na hora que o filme termina. Assistindo a tentativa de roubo do Kaido Kid no noticiário, Ayako fica aliviada que o Kaido dela não é um ladrão, e ela compra um sorvete para ele, terminando o encontro em alta. Um dia, Akako fica frustrada demais porque Kaido está arruinando seus planos de ser a mulher mais atraente do mundo, então ela decide simplesmente apagá-lo da existência. Enquanto Nakamori se prepara para defender mais uma joia indefesa das mãos gananciosas de Kaido, Akako aparece e o nocauteia com um feitiço. Nakamori cambaleia de volta para a sala das joias num estranho andar de zumbi, e quando Kaido surge para roubar a joia, ele começa a atirar nele como um louco, chocando até os próprios guardas. Kaito usa propulsores a jato nos sapatos para cair fora dali e um gancho com corda para escalar um prédio distante. No entanto, ele encontra Akako no final, e ela o ameaça de tirá-lo do mundo cortando a corda. Kaito blefa dizendo que pode simplesmente voar, mas Akako sabe que ele não sobreviveria a essa altura. Então Kaito a desafia a cortar a corda, mas ela hesita, lembrando da vez em que ele a salvou tão gentilmente. Kaito a provoca por não conseguir derrotá-lo, e Akako tenta recusar. Mas antes disso, o inspetor, que ainda estava sob o feitiço dela, corta a corda ele mesmo. Kaito reage rápido e salva Akako com seu asa delta. Ele a deixa num lugar seguro antes de repreendê-la por agir como criança, e não como uma adulta implacável. Akako reclama que ele também age como um moleque travesso, roubando joias sem motivo, mas ele a lembra que a palavra está literalmente no nome dele, e então desaparece, deixando-a refletir sobre os próprios sentimentos. Alguns dias depois, Kaido sai de mais um banco após roubar outra joia preciosa disfarçado de Ayako. Ele devolve a joia ao descobrir que não é a Pandora, mas uns caras suspeitos o rastreiam enquanto ele está disfarçado. O líder dos homens pensa que Ayako é, na verdade, o verdadeiro Kaido Kid, já que ela tem aparecido como sua sósia há um bom tempo. Ele a conecta ao pai dela, o inspetor Nakamori, dizendo que ela sempre envia as joias de volta ao pai para cometer fraude. Decidindo capturar Ayako e expô-la ao pai, o homem lhe envia um convite armadilha. No dia seguinte, Ayako mostra a Kaido seu novo grampo de cabelo, revelando que recebeu um convite para um jantar chique no topo de uma torre.
Kaido pensa que ela vai convidá-lo, mas é cortado pela Akako. No entanto, Akako acha suspeito que Ayako tenha recebido um convite sem nunca ter tentado se candidatar, e Kaito percebe que alguém pode estar tentando armar uma cilada para ela por um mal-entendido. Após discutir o assunto com Ji, Kaito se disfarça de Inspetor Nakamori e acaba levando Ayako em vez de Akako para a segurança dela. Enquanto Ayako entra na sala de jantar, Kaito percebe o quão vazia ela está. A desligada e avoada Ayako corre para um carro em exposição e o liga, mas ele solta algemas nela e a nocauteia com gás. Nesse instante, um grupo de homens aparece atrás de Kaito, alegando que vão acertar as contas de mais de 18 anos no passado. O homem menciona a Dama Fantasma do passado e Kaito se lembra da história. A Dama Fantasma era uma ladra assustadora que fazia policiais desmaiarem de medo, fazendo-os pensar que ela cortava seus membros. No entanto, numa vez ela tentou roubar uma motocicleta preciosa quando o verdadeiro Kaido Kid, Tweedy, apareceu de repente e a cumprimentou. Ele a informou que a moto era apenas uma réplica em exposição, enquanto a verdadeira estava no mercado com um monte de falsificações à venda. A Dama Fantasma reclamou que tinha que roubá-la porque alguém criou um anúncio falso de que ela faria isso e tentou ligar a moto. No entanto, ela apenas lançou uma algema em sua mão enquanto os gangsters apareceram atrás dela. Irritado com a Dama Fantasma por pegar as joias verdadeiras e expor as falsas para arruinar o negócio deles, o homem ameaçou acabar com ela, mas Tweety facilmente pilotou a moto pela janela. Saltando do vidro estilhaçado, a Dama Fantasma pensou que ia morrer, mas Tweety calou a boca dela com a própria antes de expor seu rosto. Então, ele a salvou em seu asa delta e a pediu em casamento, propondo que ela largasse seu perigoso trabalho de ladra e deixasse por conta dele. Chikage, que mais tarde se tornaria a mãe de Kaido, fez Twitch prometer que, se ela lhe desse seu coração, ele não procuraria outra mulher. Desta vez, porém, Kaido não tem espaço para escapar, já que seu carro gigante não cabe pelas pequenas janelas do prédio. Enquanto os homens apontam suas armas para ele, ele se pergunta se o ladrão mágico está realmente encurralado desta vez. No entanto, o mágico provocado joga algumas bombas de fumaça que cegam os gangsters e assim que a fumaça se dissipa, eles encontram o carro-arma. O chefe fica chocado porque pensou que o carro era apenas um adereço para prender Ayako, mas descobre que seu parceiro burro queria recriar o momento de 18 anos atrás, então conseguiu um veículo de verdade. Ele fica sem tempo para reagir enquanto Kaido o cerca. Os membros da gangue atiram no carro, mas seu vidro bloqueia as balas. Kaido então dirige o carro em um caminho circular, o que lhe permite dirigir na diagonal para caber pelas pequenas janelas e saltar para fora. Sabendo que falharam, os membros da gangue tentam escapar do prédio, mas ficam presos por fios que Kaito deixou lá dentro. Enquanto o carro cai para seu destino inevitável, Kaito tenta pegar uma gazua para as algemas de Ayako, mas percebe que uma bala rasgou seu bolso e fez a gazua cair. Ele rapidamente usa sua grande inteligência para usar o grampo de cabelo de Ayako como gazua, salvando o dia, assim como seu pai fez anos atrás. Infelizmente, Kaido sente muito medo de realmente beijar a garota em seus braços. Kaito mais tarde contata a mãe para gritar com ela por fazê-lo lidar com aqueles capangas. Ela lhe diz que, já que ele foi um amor ao cuidar dos inimigos dela, ele deveria apenas dar um jeito no resto que também está atrás dela. E assim, Kaido recebe uma pilha enorme de tesouros falsos que Chikage roubou, como a Dama Fantasma e uma lista dos golpistas envolvidos com a gangue do presidente. Ele vai ao pai pedir conselhos e aprende que, se ele se sentir inseguro sobre qual movimento fazer, pode sempre usar a psicologia reversa para direcionar a plateia do jeito que quiser. Com esse conselho em mente, ele se prepara para expor os criminosos que exploraram sua mãe. O inspetor Nakamori descobre que Kaido Kid se ofereceu para devolver 3 versões originais de tesouros roubados numa exposição anos atrás. Ele não quer deixar o garoto, mesmo que ele esteja dizendo que vai ajudar, mas seu superintendente lhe diz que é uma boa chance de prender o ladrão esquivo. Assim que a exposição começa, Kaido se infiltra facilmente como guarda. Ele percebe algumas pessoas suspeitas sendo facilmente retiradas por policiais à paisana, mostrando a guarda extra. Então, enquanto Kaido caminha por um corredor, ele nota um certo detetive Conan andando com Ayako. Kaido discute esse novo problema com Ji, e se prepara para entregar outra mensagem à plateia. Enquanto um homem lê a mensagem anunciando que Kaito Kid devolverá todos os itens roubados na noite do dia seguinte, a plateia explode em choque e admiração. Enquanto Conan se pergunta como Kaito devolverá os itens no dia seguinte. Kaido prepara seus adereços para sua maior performance até agora, com o desafio mais difícil à sua frente desta vez. Em casa, Nakamori se pergunta por que Kaido está esperando pelo dia seguinte, e solta que Conan previu que era por causa da chuva que se aproxima. O proprietário, Toroma, pensou que Kaido Kid poderia tentar pegar uma joia da arma nos 3 artefatos, mas ainda assim manteve a exposição aberta apesar da ameaça. Kaido sabe que isso é porque ele está acostumado a deixar os itens serem roubados e vender réplicas falsas dos itens roubados para lucrar. Assim que a exposição começa, Kaito se infiltra facilmente disfarçado de homem gordo. Ele se aproxima de um espaço marcado para Kaito Kid devolver os artefatos, mas encontra Conan por perto, que já sabe que Kaito Kid pode realmente cair na isca e aparecer num local tão óbvio.
Nesse instante, Nakamori chega e diz a Conan que talvez o verdadeiro motivo de Kaido Kid aparecer não seja para devolver tesouros, mas para limpar algo com a chuva. Sua previsão vaga não impressiona Conan enquanto Kaido vai ao banheiro. Ele nota Conan bem ao lado de sua cabine e aponta uma arma de réplica para ele. Ele o informa que está ali apenas para devolver os itens e avisa Conan para não atrapalhar. Enquanto o garotinho corre para fora para pegá-lo, ele é arrastado por Ran. Então ele nota um código no braço de sua irmã que foi escrito por Kaido e percebe seus verdadeiros planos. Conan informa ao chocado proprietário da exposição que se ele não for cuidadoso, Kaido pode acabar levando todos os seus itens em vez de roubá-los. Conforme a hora avança e Kaido Kid não aparece, todos ficam entediados, mas começa um show disfarçado de vovó, sendo atrevido com o pobre Nakamori. Com o detetive distraído, Kaido faz sua aparição e faz os sprinklers de incêndio dispararem com uma tocha. Enquanto os sprinklers molham a todos, Kaido aumenta a pressão da água para bloquear a visão deles e desaparecer. Assim que a água para, os proprietários da exposição descobrem que seus itens reais foram substituídos por falsificações, chorando de miséria. No entanto, Nakamori nota uma placa de descrição falsa em uma das vitrines, que ele retira e descobre que todos os itens em exposição eram falsos. Conan discute esse plano com Kaido, sabendo que os proprietários usavam as exposições apenas para criar burburinho para clientes do mercado negro comprarem os bens raros roubados, mas os enganariam com falsificações. Como os homens ricos não podiam se defender por comprar itens roubados, eles nem podiam processar os proprietários por falsificação. E assim, Kaido deixa dezenas de itens falsos para todos verem, deixando os proprietários para enfrentar a ira da polícia. Conan descobre quem Kaido era, já que ele, compreensivelmente, precisava de um corpo gordo para cobrir todos os bens roubados que carregava. Ele diz a Kaido que o deixará ir desta vez, já que ele não fez nada para realmente prejudicar alguém, e os dois gênios se separam. Algum tempo depois, a escola de Kaido faz um piquenique de esqui. A professora anuncia que as crianças competirão em uma partida de casais para ganhar um prêmio emocionante. E Eyako se pergunta se Kaido sequer a considerará como sua parceira. Mais tarde, a nobre rainha Elizabeth é escoltada por seus guardas em um trem seguro. Ela se sente animada para conhecer o lendário Kaido Kid e desvendar seu mistério. A mulher sabe que Kaido Kid está ali para roubar seu colar, que tem o topázio mais precioso da Europa. Claro, como ela está usando apenas uma réplica, ela se pergunta como Kaido Kid encontrará a joia verdadeira antes que o trem chegue à sua parada. Nesse instante, o pequeno príncipe Philip sai de seu quarto e aponta que o colar dela, na verdade, tem uma escuta de gravador de voz. Nakamori destrói a escuta depois de gritar com Kaido para dar uma surra nele. Ayako diz a um Kaido traumatizado a sorte que eles têm de estar com a rainha. Escondida dentro do trem, a gangue misteriosa que matou o pai de Kaido também discute pegar a joia antes que o filho de Kaido possa botar as mãos nela, custe o que custar. Ayako leva Kaido para conhecer a rainha com seu pai bêbado, enquanto Kaido observa silenciosamente o gato dela, pensando que esconderam a joia no olho dele. Enquanto ele segura o gato para inspecioná-lo e dá uma olhada de perto no ursinho de pelúcia do príncipe Philip, o garotinho percebe que ele deve ser o Kaido Kid sorrateiro procurando pela joia. O pequeno príncipe provoca Kaido com a localização real da joia, mas nesse instante seu guarda chega para buscá-lo. Kaido diz ao príncipe para ir com o guarda, mas ele recusa, dizendo que quer proteger sua mãe e a joia. Kaido pensa que o garoto deve amar muito a mãe, mas ele explica que embora sua mãe tenha mudado após a morte do pai e começado a odiá-lo, ele prometeu ao pai sempre proteger sua mãe e seu país. Philip então encontra a mãe o encarando e a cadela nojenta o pega bruscamente e o joga dentro do quarto, até trancando a criança para chorar na escuridão, enquanto um homem estranho observa maliciosamente enquanto o trem se aproxima de seu destino. Kaito fica desesperado para encontrar a joia, mas então percebe algo ao observar o diretor beber tão alegremente com a rainha. Kaito coloca Ayako para dormir com uma pílula em sua bebida e se levanta, desligando a energia do trem. Enquanto Nakamori abraça a rainha para protegê-la, ela percebe que a mesa deles agora tem uma dúzia de bebidas dispostas. Nakamori também percebe que a joia estava escondida em sua bebida, mas felizmente a rainha logo a encontra, apenas para Kaito Kid arrancá-la de sua mão. Com a joia garantida, Kaito Kid voa para longe do trem, deixando o detetive frustrado mais uma vez. Na realidade, Kaito apenas enviou mais um boneco enquanto estava sentado no telhado. Ele é abordado por Philip, que lhe pede para devolver a joia. Kaito verifica a joia e descobre que não era a Pandora, perguntando-se como ele a encontrou. Ao saber que um homem estranho ajudou Philip, o homem derruba o pequeno príncipe e ameaça mandá-lo para o outro mundo se Kaido não devolver a joia. Kaido obedece e vira as costas para o homem à sua ordem, mas de repente joga sua capa no rosto dele para distraí-lo. Enquanto o homem luta para tirar a capa, ele vê um túnel se aproximando rapidamente para transformar seu corpo em uma panqueca, e ele mal consegue cair do trem para se salvar. Enquanto isso, Kaito confronta o príncipe por pegar a joia para impressionar a mãe. O garoto acena, mas Kaido tem uma ideia melhor para ele testar seus sentimentos. Enquanto o príncipe Philip diz à mãe que encontrou Kaido, mas o deixou escapar com a joia, a mulher fica furiosa de raiva e lhe dá um tapa.
O pobre príncipe fica com o coração partido por sua mãe implacável, mas ela o repreende por colocar sua vida em perigo e o abraça, aliviada que pelo menos seu filho está bem. Finalmente, o pequeno príncipe encontra um certo alívio, percebendo que, apesar da raiva, sua mãe o ama no fundo do coração. Um dia, a princesa Anne de um ducado europeu aparece no Japão com sua joia preciosa. O melhor detetive da Europa, Delon, a escolta, nem mesmo confiando no pateticamente incompetente Nakamori para protegê-la do sorrateiro Kaido Kid. Eyako fica triste que seu pai será demitido se ele se sair mal defendendo Anne. Então Kaido vai animá-lo, dizendo que os truques de um mágico sempre fazem a multidão olhar para o lado errado, para que ele possa montar seu truque. Com esse conselho, ele lhe presenteia com um coelho da sorte e parte. Mais tarde à noite, Nakamori cerca o hotel da princesa com seus guardas, enquanto o interior é guardado por Delon e seus homens. Kaito consegue se infiltrar disfarçado de um velho conde, mas Delon o fareja facilmente. No entanto, Kaido consegue manter seu disfarce e chegar ao banheiro, onde um dos guardas de Delon o segue, apenas para ser transportado para outro mundo sem seu corpo físico. Os homens de Delon aparecem e libertam o guarda capturado, mas depois que eles saem para procurar Kaido, ele sorri satisfeito com seu disfarce funcionando tão bem. Kaito rouba o disfarce do pobre homem depois de deixá-lo em um banheiro e reúne todos os guardas em um corredor para limpar o resto do prédio. Assim que todos os guardas estão ocupados, Kaito se esgueira para o quarto da princesa Anne para dar uma espiadinha marota na saia dela. Ela parece feliz em vê-lo de qualquer forma e pede para ele brincar com ela. No entanto, Kaito lhe diz que não tem muito tempo e pede para fazer um show de mágica com ela. Para melhor realizar seu truque, Kaito pede a joia da princesa e promete devolvê-la depois. Ela confia nele e entrega a joia, enquanto Delon finalmente invade o quarto enquanto o boneco de Kaito escapa para fora. Ele atira no boneco, o que assusta os guardas no chão, mas Nakamori diz a seus homens para ficarem atentos, já que Kaido poderia facilmente aproveitar essa distração para escapar de outro lugar. Dentro do quarto, Delon consegue encontrar o verdadeiro Kaido na escuridão pela luz de sua joia. Delon atira no peito de Kaido, mas só atinge a joia, e Kaido então o embosca com uma estranha ilusão. Enquanto Anne dá uma risadinha, Delon observa ilusão de luzes brilhantes. Como ele sabe que a joia reflete a luz mais forte, ele corre atrás dela atirando, mas acaba apenas correndo para fora de uma janela que estava brilhando uma luz forte. Depois que o show termina, Kaido agradece a princesa e a esconde em um armário. A princesa distrai os guardas enquanto Kaido verifica a joia e descobre que ela também não é a Pandora. Fora do hotel, Nakamori é abordado por uma Anne preocupada, que o informa que vai se esconder em sua casa segura. No entanto, Nakamori percebe que o gato dela está desaparecido e imediatamente salta sobre o Kaido Kid disfarçado. Kaido fica impressionado com a detecção de Nakamori, mas ainda assim escapa depois de deixar a joia em seu coelho da sorte como presente de despedida e proteger sua posição como detetive principal atrás do ladrão fantasma. Alguns dias depois, Kaito fica irritado quando um milionário gordo chamado Jirai Jirikichi o desafia a roubar sua preciosa estátua no noticiário. Gi o avisa que o porco rico tem muito dinheiro para se defender, então ele não deveria anunciar seu roubo. Mas o orgulho de Kaito se recusa a deixá-lo se esgueirar como um covarde. Ele consulta o pai para pedir conselhos e aprende que, para lidar com os perturbadores em sua plateia, ele pode silenciá-los ou dar-lhes um show que faria algo, já que a gravação corta no meio. Enquanto caminha pelo mercado, Kaito percebe que todos os seus fãs mal podem esperar para vê-lo realizar o roubo do século, então ele se motiva a se apresentar muito bem. Ele faz sua lição de casa sobre as defesas do milionário e descobre que o homem contratou 20 helicópteros e instalou 100 câmeras de segurança ao redor do prédio, sem ninguém para guardá-lo por dentro. Então Kaido pode esquecer de se transformar no impostor e usá-los. Observando o velho cumprimentar os repórteres de TV com confiança, Kaido tem uma ideia e decide realizar um milagre para impressionar sua plateia. No dia do roubo anunciado, todos os fãs animados do Kaido Kid esperam do lado de fora do museu por sua entrada. Gi sobrevoa em um helicóptero e Kaido salta em seu planador para começar o show. Assim que ele contorna os telhados nas laterais do museu, ele instala alguns ganchos antes de soltar uma bomba de fumaça e reaparecer na frente da plateia. As pessoas ofegam enquanto Kaido parece flutuar no ar. O chefe de segurança pensa que ele provavelmente está usando apenas um fio ou balão e chama sua equipe para pegá-lo. No entanto, a equipe não consegue encontrar nenhum fio nas gravações, e o gênio Konan, que também está presente, observa a performance de Kaido cuidadosamente. Antes que a equipe de segurança possa fazer qualquer coisa, Kaido rapidamente se afasta com o aperitivo e deixa todos querendo mais. Ele anuncia sua verdadeira performance para outro dia, enquanto todos esperam impacientemente. No dia do show final, o milionário gordo anda de moto para cumprimentar os repórteres com confiança enquanto Kaito aparece novamente. Um vento forte sopra e Konan verifica o telhado para ver algumas estranhas marcas de arranhão nas paredes. Mais uma vez, Kaido aparece flutuando no céu enquanto o helicóptero acima dele perde o sinal de vídeo. Konan descobre que Kaido tem um assistente que o ajuda a interferir nos sinais, enquanto Jirakichi ordena que a estátua seja levada de volta para o prédio em segurança.
Enquanto dois homens entram para recuperar a estátua, um dos guardas diz a seus amigos para cortar a comunicação, já que Kaido Kid poderia ouvi-lo. Na verdade, é apenas Kaido, que se disfarça de milionário e foge com a estátua de moto. No entanto, ele encontra Konan com ele, que descobriu seu disfarce. Konan explica o truque de Kaito de andar no ar, pois descobriu os cabos que o seguravam. Usando o helicóptero falso com Lee logo acima, ele conseguiu esconder os fios finos em que andava, com o vento e a luz. Então, Konan descobriu que Kaito estava voando sem usar seus óculos, sabendo que suas lentes de contato fariam seus olhos doerem. Kaito tenta negar ser o ladrão, enquanto Konan lembra que seu parceiro Lee foi cercado pelos helicópteros da polícia. No entanto, Kaito está confiante de que Lee pode escapar, já que ele colocou adesivos de números falsos em todos os outros helicópteros, deixando os policiais sem saber qual é o falso. Kaito então diz a Konan para parar de se achar, pois, assim como os mágicos, ele é um moleque travesso e curioso que adora se meter onde não deve. No entanto, Konan discorda, apontando uma arma tranquilizante para derrubá-lo, não se associando a um ladrãozinho de quinta. Kaito permanece confiante diante da ameaça e, para a surpresa de Konan, ejeta o assento em que estava, deixando-o para trás, informando que nunca quis a estátua. O pirralho consegue atirar um dardo no tanque de combustível de Kaito, que incendeia a moto, mas ele consegue escapar em seu planador bem a tempo. Enquanto os dois garotos acalmam os nervos após o intenso encontro, Kaito sabe que Konan ficou com um grande respeito por ele, mesmo depois de desvendar todos os seus truques inteligentes. Algum tempo depois, Kaito se infiltra nos preparativos do palco para a próxima peça de Marte e Rosa, onde a Esmeralda do Sonho Verde será exibida. Kaito nota a atriz principal, Riaiko, humilhando uma pobre garota chamada Megumi por sua má atuação. Os outros atores tentam defender Megumi, mas ficam impotentes enquanto Riaiko, a filha do dono do teatro, sai com um comentário debochado. Trabalhando como meio período no teatro, Kaito investiga para encontrar a academia, mas percebe que não pode entrar à força bruta com o número de seguranças lá dentro. Mais tarde, ele tropeça no palco com Megumi praticando suas falas impecavelmente, fazendo cada papel com o tom e as emoções certas. Assim que ela o nota observando-a, a garota grita de medo. Mas Kaito explica que é apenas um funcionário, não um pervertido que fica espiando as meninas. Ele elogia Megumi por sua ótima atuação, mas ela explica que, embora seja ótima em praticar suas falas sozinha, ela fica apavorada no palco e estraga todas as suas apresentações. Kaito entende o medo dela e a aconselha a tentar imaginar a plateia como um monte de abóboras que não podem falar ou julgá-la, e ela concorda em tentar na próxima vez. No dia seguinte, Kaito senta com Ayako na plateia, enquanto o pai dela anuncia orgulhosamente sua defesa impenetrável de luzes à bateria contra os esquemas do Kaito Kid. Ayako provoca Kaito por assistir a uma peça de romance europeu, e ele é forçado a aguentar as provocações enquanto a peça começa. Em uma cena, o príncipe declara seu amor pela princesa, comparando-a à deslumbrante Esmeralda. No entanto, Kaito não aparece para roubá-la, para alívio dos guardas. Nakamori aponta que há uma última cena onde a Esmeralda será mostrada, então eles não devem baixar a guarda. Enquanto a heroína Riaiko aparece e entrega suas falas, Megumi atua bem com ela, mas uma das falas da heroína a confunde, e ela gagueja, derrubando um adereço e estragando a cena. Nos bastidores, Riaiko repreende duramente Megumi por arruinar seu show e a manda sair de sua frente, o que faz a pobre garota chorar. Os ajudantes tentam animar Megumi e a levam para assistir a cena final. Quando a última cena começa, o príncipe confessa seu amor à princesa Riego com um lindo anel de esmeralda. Nakamori se sente confiante de que Kaito não pode arruinar a cena se escondendo na escuridão. Então Kaito simplesmente dispara suas luzes extras na intensidade máxima e se esconde na luz ofuscante. Assim que as luzes diminuem, a joia não está em lugar nenhum. Enquanto todos se agitam em alvoroço, os guardas de Nakamori se movem para selar o teatro e impedir a fuga do Kaito Kid. De repente, todos ouvem uma voz desconhecida continuar a peça e se concentram na única criada, Megumi, que ainda esperava seu príncipe no palco. As luzes brilham em Megumi, enquanto o teto do teatro se abre e Kaito Kid desce como um mágico na história, pronto para realizar o sonho da garota. O mágico veste a garota com uma saia de princesa e devolve a esmeralda a ela depois de fazê-la brilhar à luz da lua. Vestida para o príncipe, Megumi é deixada para se aproximar dele e completar a peça, a performance. Mas nesse momento, ela se lembra das palavras de Kaito sobre as abóboras e ganha coragem para cantar uma canção de amor. Com sua canção terminada, a mente do príncipe se clareia e ele percebe quem é seu verdadeiro amor, e o resto dos atores começa o ato final da peça dançando juntos. A plateia aplaude o final feliz, pensando que o Kaito Kid era apenas um ator para apimentar a história. No entanto, a atriz principal sai pisando duro de raiva, enquanto a carreira de Megumi decola com sua atuação estelar e ela se torna uma heroína popular.
Um dia, Kaito escapa em seu planador enquanto Nakamori o persegue. De repente, um homem mascarado voa ao lado de Kaito, dizendo que ele não é uma boa paródia do lendário ladrão de seu país, a França, Arsène Lupin. Então ele expressa sua decepção com as habilidades de Kaito, dizendo que ele poderia ter roubado o precioso punhal que ele conseguiu na metade do tempo. O homem se apresenta como Gato Preto enquanto desafia Kaito para uma disputa e vai embora. Kaito mais tarde faz algumas pesquisas sobre Gato Preto e descobre que ele é um ladrão da França que adora roubar joias Olho de Gato. Então ele investiga o local onde o desafiou para um duelo com Ji e encontra algo muito interessante. No gigantesco hotel, Nakamori fica sabendo da joia Olho de Ouro pela chefe de segurança francesa, Elaine, que revela que todo o hotel é uma armadilha montada para pegar o Gato Preto. Elaine diz a Nakamori que, como não confia em sua segurança patética, chamou sua equipe. Nesse momento, Ayako e Kaito chegam para cumprimentá-los, o que leva Elaine a humilhar Nakamori por ter uma segurança tão frouxa. No entanto, ele se sente bem em deixar algumas pessoas entrarem, pois isso o ajudaria a atrair o Gato Preto para sua armadilha. Elaine revela que todo o edifício está selado com vidro grosso e fio de titânio, para que nenhum ladrãozinho esperto pudesse escapar em seus planadores. Então, como etapa final de segurança, ela faz Nakamori usar o anel bem apertado em seu próprio dedo, junto com uma máscara de gás e um rastreador para mantê-lo seguro o tempo todo. Nakamori pensa que está completamente seguro, já que Kaito nunca cortaria seu dedo. Mas uma investigadora, uma senhora chamada Ruby, o avisa que o Gato Preto pode fazer isso. Ela explica que está ali para proteger a joia, pois o Gato Preto tem roubado muitas outras joias preciosas do dono da empresa, Mitsuishi, chegando a cortar o cabelo da esposa dele para pegar uma joia de seu grampo. Elaine oferece uma luva a Nakamori, e o pobre policial começa a perceber que está em apuros. Nakamori começa a resmungar sobre os seguranças rudes enquanto Kaito remove discretamente o rastreador de sua gravata. Ele parece irritado por todos terem nomes de joias como Ruby, mas Ayako se ofende, já que ela também foi nomeada em homenagem a uma safira. Ela lembra que Ruby tentou conversar com ela sobre seus nomes e aniversários semelhantes, mas Elaine a separou. Então Kaito vai a um banheiro para montar sua estratégia, mas recebe uma ligação de seu velho amigo Hakuba. Hakuba lhe dá algumas informações cruciais, revelando que Gato Preto costumava ser um ladrão como Kaito Kid e devolvia todas as joias que roubava. No entanto, um dia ele começou a ir atrás de joias Olho de Gato e nunca as devolveu, e Hakuba nota que por alguma razão ele devolvia os artefatos roubados com réplicas que pareciam exatamente iguais, mas sem a joia real dentro. Com essa informação, Hakuba desliga a ligação e deixa Kaito para lutar sua batalha. Então, Kaito nocauteia um guarda em um box de banheiro próximo e rouba seu uniforme. Ele liga para Ji e sai para dar a Ayako uma bolsa para ele. Disfarçado de guarda, Kaito diz a ela que já saiu do prédio para tirá-la do local. Enquanto isso, os seguranças se reúnem em torno de Nakamori enquanto o protegem dos ladrões. De repente, Nakamori sente um par de olhos intensos fixos no anel em seu dedo, mas não consegue identificar sua localização. Gato Preto espera pacientemente na plateia, uma lâmina saltando de sua mão, pronta para remover o dedo do pobre policial e o anel junto. À medida que a hora do assalto se aproxima, a equipe de segurança de Elaine permanece em alerta máximo. Nada parece acontecer, pois o céu está limpo, mas Elaine lembra a todos que os ladrões habilidosos já podem estar lá dentro com eles. Então, de repente, um guarda invade a sala com vários outros, ordenando que todos acendam luzes fortes para destacar Nakamori e protegê-lo. Ruby o questiona pela ordem suspeita, e Nakamori confirma que não enviou nenhuma ordem assim. No entanto, o guarda continua insistindo, e enquanto Ruby tenta arrancar a máscara de seu rosto, seus homens acendem as luzes enormes no rosto de todos para cegá-los. De repente, o alto consumo de energia dispara um disjuntor, e a sala fica escura. Elaine acalma a todos, dizendo que a eletricidade voltará em breve. Mas quando as luzes se acendem novamente, Nakamori se sente seguro com o dedo ainda firmemente apertado. No entanto, quando ele abre a mão, descobre que o anel ainda está lá, com as joias de alguma forma removidas dele. Enquanto vê Kaito Kid de alguma forma voar para fora do prédio, Ruby sai para investigar enquanto Elaine segura Nakamori, apontando que o Kaito lá fora é apenas um boneco. De repente, um guarda entra com uma Elaine inconsciente, e todos atacam a outra Elaine pensando que ele é Kaito Kid disfarçado. Aproveitando a chance, Kaito sai facilmente e entra em um elevador. Ele sai da cabine do elevador sabendo que, embora o carro seja selado com titânio, as janelas de vidro do elevador estão completamente desprotegidas. Enquanto Kaito se prepara para perfurar seu caminho para fora, Nakamori percebe que a Elaine que ele estava agredindo é na verdade real, e a Elaine inconsciente era apenas um guarda com uma máscara. Kaito vira o anel em sua mão com um sorriso presunçoso, mas antes que ele possa escapar do elevador, recebe um telefonema de um número estranho. Ele percebe que é o Gato Preto do outro lado, enquanto Elaine explica a Nakamori que ele colocou um anel falso em sua mão e o anel verdadeiro estava escondido em sua gravata atrás do transmissor. No entanto, Gato Preto até cortou sua gravata e pegou o anel verdadeiro para si mesma enquanto voava no avião. Kaito percebe qual era o plano dela e sabe que foi ela quem plantou o boneco de Kaito e correu para fora para verificar.
Ruby fica surpresa por ele tê-la pego tão facilmente, mas Kaito explica que conseguiu identificá-la com os comentários de aniversário de Ayako, já que apenas uma joia francesa do mês pertenceria a um mês próximo ao aniversário de Ayako. Então, Kaito expõe as verdadeiras razões de Ruby para o roubo, chamando-a de uma ladra triste tentando proteger a lembrança de seus pais. Ruby suspira e explica que seu pai era um grande artesão que criou um conjunto de joias preciosas, imitando artefatos históricos, e as presenteou a Mitsuishi. No entanto, as réplicas eram tão bonitas que Mitsuishi começou a fazê-las passar por artefatos reais, o que partiu o coração de seu pai e o levou a tirar a própria vida. E assim, quando Mitsuishi trouxe os bens de seu pai, ela começou a roubá-los para protegê-los de serem vendidos e usados para lucro simples. Infelizmente, Ruby então percebe que o anel verdadeiro que ela pegou do dedo de Nakamori ainda era falso. Kaito revela que ele pegou o anel da gravata de Nakamori e o substituiu por um. Ruby suspira, mas desiste, pois acha que ele é uma boa pessoa para confiar. No entanto, Kaito diz a ela que não ficará com o anel, insinuando que ela o receberá em breve. Ruby não ousa acreditar em suas palavras, pois está em pleno voo, mas um anel cai em sua bebida enquanto Ji se afasta dela discretamente. Ela fica chocada por Kaito estar sendo tão gentil com ela, mas ele diz que seus motivos para o roubo são muito razoáveis. Então ele só queria ajudá-la enquanto ainda mostrava suas próprias habilidades. Ruby fica verdadeiramente impressionada com o ladrão cavalheiro e o agradece pela ajuda de uma vida enquanto seu avião voa para seu país de origem. Em outro assalto, Kaito Kid se vê preso, pois as fortes chuvas tornam seu planador inútil. Ele recebe uma ligação de uma pessoa estranha chamada Pesadelo, que afirma ser seu amigo. Nakamori discute esse estranho criminoso, Pesadelo, que ajudou Kaito a escapar. Ele descobre que Pesadelo é um criminoso internacional que ajuda ladrões a escapar da polícia por metade de seu saque, mas de alguma forma todos os seus parceiros acabam presos ou mortos a tiros pela polícia. Isso faz Nakamori perceber que terá um grande desafio desta vez. Quando chega o dia do roubo anunciado de Pesadelo com Kaito Kid, Nakamori chama Kaito para verificar suas medidas de segurança. Kaito encontra Ayako em um uniforme de guarda enquanto Kenta, o filho do principal investigador internacional Jack, se aproxima deles. Jack fica surpreso ao ver seu filho pequeno, que lhe diz que fugiu do orfanato para vê-lo. O pobre agente de viagens não tem ideia de como lidar com seu filho, então Ayako se oferece para levá-lo para casa. Nakamori pergunta a Jack como é Pesadelo, e ele revela que é um demônio astuto que manipula a mente das pessoas. Kaito concorda silenciosamente, lembrando-se de como Pesadelo o ameaçou com Ji, para fazê-lo realizar um assalto com ele. Nakamori, enquanto isso, olha orgulhosamente para as belas opalas negras chamadas Cavaleiro das Trevas, protegidas por correntes eletrificadas e uma caixa d'água. Kaito encontra Ayako ainda andando com um Kenta teimoso, que quer ficar por perto e lutar com o pai. O garotinho se dobra de dor, revelando que tem um tumor na cabeça que precisa ser removido cirurgicamente. Ayako o deixa tomar o remédio antes de levá-lo para comer, dizendo a Kaito que um certo amigo está vindo para impedir seus planos. Kaito percebe que ela está falando sobre o detetive gênio excêntrico chamado Hakuba, que está indo para o local deles em seu carro. Kaito se posiciona e liga para Pesadelo, que o informa sobre toda a segurança que guarda as joias. Ele então se veste como o diretor do museu e finge verificar as joias. Ele usa essa chance para mexer na caixa e a prepara para sua próxima performance, fingindo que suas mãos tremiam por causa de sua idade avançada. Enquanto isso, Hakuba fica preso em um trânsito terrível depois que uma mensagem de Kaito, disfarçado de Nakamori, desorienta seu pobre motorista. Ainda vestido como o diretor, Kaito diminui as luzes da sala, alegando que precisam cuidar das joias sensíveis à luz. De repente, no entanto, toda a energia acaba, e assim que volta, eles encontram as joias ainda dentro da caixa, mas flutuando na água. No entanto, Nakamori percebe que as joias não podem flutuar, pois são mais pesadas que a água, então Kaito Kid já as roubou e as substituiu por falsas. O diretor verifica e confirma que as joias são falsas, enquanto Jack corre para fora para verificar onde Pesadelo está esperando para encontrar seu comparsa. A caminho de casa com Ayako, Kenta nota o carro de Jack passando e diz ao motorista para persegui-lo, pois tem algo importante para contar. Kenta revela que seu orfanato encontrou um bom médico que estava disposto a tratá-lo de graça, e ele quer dar essa notícia ao seu pai trabalhador para que ele possa descansar. Enquanto isso, de volta ao museu, Hakuba chega e verifica a caixa vazia. Ele retira uma placa transparente de dentro, revelando que Kaito havia plantado as placas para fazer as joias parecerem que estavam flutuando na água. Enquanto, na realidade, ele apenas roubou as joias verdadeiras como o diretor e fugiu. Kaito Kid entra em um armazém abandonado onde o mascarado Pesadelo o cumprimenta. Ele entrega a Pesadelo as duas joias, o que o surpreende, mas Kaito explica que não precisa delas. Então, ele desmascara Pesadelo por ser o detetive Jack disfarçado, o que ele inicialmente nega. No entanto, Kaito aponta que ao lhe dar os números do museu, ele contou um a mais, incluindo até Ayako, que não estava visível nas câmeras de segurança da polícia. Jack tira a máscara depois de ser exposto, dizendo que nunca confia em algo a menos que veja com seus próprios olhos.
Kaito aponta que ele sempre se livra dos criminosos depois que eles descobrem sua identidade, porque na realidade Jack está simplesmente roubando joias para conseguir dinheiro para a cirurgia de seu filho, enquanto também elimina os ladrões que se associam a ele. De repente, Kenta entra no prédio e grita pelo pai, o que assusta Jack. Ele tropeça no chão quebrado, que cede, mas Kaito mal consegue segurar sua mão. Ele pergunta ao homem que deixou cair as joias e agarra as duas mãos dele, mas Jack hesita em largar o dinheiro de seu filho. Infelizmente, sua hesitação faz com que a luva de Kaito escorregue de sua mão, levando Jack a cair de costas no chão. Enquanto ele jaz ali, todo ensanguentado, Kaito arranca a máscara para que o filho de Jack possa vê-lo uma última vez. O garotinho chora pelo pai caído, tão perto e ao mesmo tempo tão longe de lhe dar a notícia que teria dado a ambos uma vida normal e feliz. Algum tempo depois, Kaito recebe outro desafio do rico Jirakichi. Ele sai pisando duro para se preparar, deixando a pobre Ayako com um café da manhã intocado. Ele leva Ayako perto do shopping, onde Jirakichi exibirá suas joias, esperando o momento certo. À noite, o velho exibe confiante suas joias em uma rua lotada, pensando que Kaito Kid não conseguiria roubar no chão, como fez no ar com edifícios altos. De repente, Kaito Kid aparece planando no céu e com um truque de bomba de fumaça. Ele aparece de repente bem acima das joias na frente de toda a multidão. Enquanto os repórteres o entrevistam, Jirakichi pede uma rede gigante para cercar a área, cortando sua rota de fuga. No entanto, Kaito permanece calmo e promete que vai se teletransportar para longe da rede, pois já conseguiu o que veio buscar. Ao ouvir isso, todos ficam chocados, mas então ele desaparece de repente em uma nuvem de fumaça, e de alguma forma aparece no telhado de um prédio alto, fora do alcance da rede. Os repórteres no prédio perguntam a Kaito como ele fez aquilo, mas ele simplesmente mostra as duas joias e revela que uma delas é falsa. Ele então exige que Jirakichi exiba a outra joia verdadeira na noite seguinte. Então ele pula do prédio e voa usando seu planador. Conan tenta detê-lo usando seu chute relâmpago, mas só consegue derrubar seu monóculo, e Kaito olha para baixo sorrindo para ele e o convida a viver seu show no dia seguinte também. Pela manhã, Conan se pergunta que truque Kaito usou para se teletransportar, mas pensa que está relacionado aos 20 segundos que ele levou para contar. No dia seguinte, enquanto a multidão se reúne para assistir a performance de Kaito Kid, eles ficam desapontados, pois Jirakichi os mantém fora da rede. De repente, uma mensagem de Kaito Kid anuncia que ele não se apresentará, pois não tem graça se apresentar sem a plateia e os âncoras de TV reportando tudo. E assim, a multidão irritada começa a protestar para que os deixem entrar, e eles facilmente sobrepujam a segurança de Jirakichi para entrar. Assim que a multidão entra, Kaito encontra Conan e o desafia a resolver seu mistério. Ele então desaparece novamente e um anúncio de Kaito Kid diz à multidão que ele retomará sua performance. Conan olha ao seu redor e vê uma gravação da teletransportação anterior de Kaito, o que lhe dá uma ideia. Kaito veste seu terno branco e vem voando em seu planador. Jirakichi vê a hélice em seu corpo e pensa que é apenas uma farsa, mas percebe que Kaito acabou de enganá-lo. Kaito, sempre ele, apronta mais uma de suas escapadas mirabolantes, sumindo numa nuvem de fumaça, e num piscar de olhos surge num vestido preto correndo para uma tela gigante de publicidade. Usando uma engenhoca com roldanas, ele sobe a tela quase concluindo seu número, mas para sua surpresa, é finalmente pego por Conan no telhado. Conan, com seu jeitinho esperto, o desmascara. Kaito atraiu a equipe de TV e de quebra plantou o vovô Di para instalar uma roldana, servindo de contrapeso do outro lado. Conan ainda revela que Kaito usou as partes escuras da tela, subindo para se disfarçar enquanto a plateia ficava hipnotizada com suas mensagens. Conan, então, o desafia a fugir, sabendo que isso exporia o vovô Di, que cairia e seria pego pela polícia. Mas Kaito, com um sorriso maroto, simplesmente pula do meio, agarra a mão de Di num piscar de olhos e os dois voam juntos, sumindo na escuridão da noite. Conan, frustrado, atira no planador, mas Kaito, com sua agilidade de sempre, desvia sem esforço e voa para longe, enquanto a multidão vai à loucura, aplaudindo-o de pé. Conan, mais uma vez, fica boquiaberto e admirado, mesmo depois de ter desvendado os truques aparentemente simples e a execução genial de Kaito. Um belo dia na escola, Kaito se prepara para roubar um rubi preciosíssimo conhecido como a Lágrima Vermelha, mas Akako surge para avisá-lo, implorando para que ele pare. Ela o alerta que é uma pedra demoníaca, com poderes muito estranhos, e Kaito se recorda que até seu próprio pai teve uma história com essa joia misteriosa. Mais tarde, enquanto passeava pela rua com Eyako, Kaito resmunga meio impaciente com as reclamações dela sobre o Kaito Kid ter cancelado seu assalto à Lágrima Vermelha. Contudo, ele logo percebe um homem, um tanto rechonchudo, furtando a carteira dela. Antes que Kaito sequer consiga reagir, uma mulher com uma agilidade impressionante pega o dinheiro do ladrão e o devolve a Eyako. Kaito logo percebe que ela é simplesmente incrível, com movimentos tão suaves quanto um felino, e descobre que ela é Judy, a proprietária da Lágrima Vermelha, e neta de um dos maiores mágicos da Inglaterra. Judy também conhece Kaito e seu pai, mas com um tom de desdém, afirma que mágicos não passam de um bando de mentirosos que enganam as pessoas por dinheiro. Ela revela que está abandonando a magia e fará seu último show em breve, e claro, ambos estão convidadíssimos. Enquanto ela se afasta, Kaito percebe os mesmos homens estranhos que no passado derrubaram seu pai, agora a seguindo de perto, percebendo que eles também estão de olho na Lágrima Vermelha. Na noite do tão esperado show, Eyako resmunga furiosa, após ser abandonada por Kaito com uma desculpa das mais esfarrapadas.
Enquanto isso, os membros da gangue se preparam sorrateiramente para agir, sem a menor ideia de que Kaito está escondido bem ali, entre eles. Quando o show começa, Judy se surpreende ao ver seus amigos se apresentando com uma energia e talento extras. Seu velho mordomo, Robert, lembra a Judy que todos eles amam a magia e querem que o show continue, mas Judy friamente recusa, afirmando que eles podem muito bem fazer isso sem ela. Robert se retira para atender os convidados e Nakamori, curioso, o questiona sobre a lágrima vermelha. Robert então explica que os pais de Judy eram grandes mágicos que se apresentavam com aquela joia, mas infelizmente, um dia, eles perderam suas vidas em um trágico acidente, justamente durante uma de suas performances. Desde então, o avô de Judy se aposentou da magia, entregando a ela a joia como uma preciosa lembrança. Enquanto o grandioso show de mágica se aproxima de seu emocionante final, ele é subitamente interrompido pelo Kaito Kid, que, como sempre, joga o lugar inteiro em um completo caos. O mágico de nome Paul leva Judy rapidamente ao camarim, onde, para o horror deles, vem Robert encurralado pelos gangsters. Eles ameaçam atirar em Judy se ela não lhes entregar a joia, mas Robert, desesperado, implora para que ela não desista da preciosa memória de seus pais. O gangster puxa o gatilho, mas Paul, num ato heróico, pula na frente de Judy, enquanto a arma dispara com um estrondo ensurdecedor. Lá fora, enquanto Nakamori persegue o Kaito Kid, o mágico branco, de forma estranha, atira para pará-lo com uma arma de verdade, deixando o detetive completamente chocado. Judy tenta entregar a joia ao gangster, mas Paul a impede, e para surpresa de todos, se levanta completamente ileso, revelando um colete à prova de balas por baixo da camisa. Então ele revela sua verdadeira identidade, Kaito, que num piscar de olhos, inunda a sala com fumaça e escapa com Judy. Enquanto Kaito percebe o falso Kaito Kid da gangue voando lá fora, um membro da gangue o alcança e começa a atirar. Ele se esconde rapidamente atrás de uma parede da escada. E Judy, com uma sacada genial, pega um pouco de água na boca e a cospe através de um isqueiro, criando uma labareda que assusta o gangster. Kaito então a pega e corre para o topo do telhado. O gangster o encurrala bem ali. Mas de repente, toda a sala do restaurante começa a girar, ativando seu estranho mecanismo. Enquanto o homem é arremessado contra a parede, Kaito o encurrala, apontando sua peculiar arma de cartas. Com uma última carta certeira, a janela atrás do gangster se estilhaça, e ele despenca do prédio. Kaito então para o giro do edifício. Depois que a poeira finalmente baixa, Judy agradece a Kaito por sua ajuda, mas sente que o rubi amaldiçoado realmente arruinou seu show de mágica e a deixou profundamente ferida. Ela pensa seriamente em abandonar a joia de uma vez por todas, mas Kaito, com sua perspicácia, lhe diz que não foi a magia que causou todo aquele sofrimento. Ele aponta que o nome da joia é Lágrima Vermelha, mesmo sendo de cor azul, e explica que o vermelho, ali na verdade, representa o fogo. Quando Kaito lança um feixe de fogo sobre a joia, ela magicamente exibe uma belíssima sequência de fotos de Judy realizando seus truques de mágica. Ela, então, recebe uma mensagem emocionante de seu avô, que a lembra da primeira vez empolgante em que subiu ao palco para se apresentar, dizendo que ele sabe que, mesmo que ela pense que a magia é sua inimiga, ela vai, com o tempo, aprender a amá-la novamente, ao se recordar de sua paixão mais genuína. Kaito, então, vê uma foto da família de Judy, e nela seu próprio pai, lembrando-se que ele protegeu a joia justamente para a neta de James. Judy fica profundamente comovida pelo amor de seu avô por sua paixão, e mais uma vez, pela admiração de seus pais pela sublime arte da magia. Ela então decide retomar a magia mais uma vez, com todo o coração, e continuar o grandioso legado de sua família. Um dia, Kaito recebe a última e enigmática mensagem de seu pai, dizendo que o lugar onde sua plateia se reúne é, na verdade, o palco de um duelo. Seu pai lhe diz para sempre usar todos os seus truques, e acima de tudo, nunca esquecer seu sorriso cativante e sua inabalável cara de pôquer. Mais tarde, com uma facilidade impressionante, ele nocauteia alguns guardas que protegiam o maior diamante negro do mundo. Kaito pensa que está tudo muito fácil, já que Hakuba e Nakamori não estão por perto, mas de repente suas mãos perdem toda a força, paralisadas pela temperatura gélida da sala. Hakuba e Nakamori então surgem sorrindo de seu esconderijo, orgulhosos por terem descoberto a fraqueza de Kaito. Eles mandam todos os guardas o pegarem e o imobilizarem, mas para a surpresa geral, descobrem que era apenas um de seus próprios colegas de esquadrão a quem Kaito havia colocado uma máscara facial. O colega então lhes informa que o verdadeiro Kaito escapou, como um passe de mágica pelo teto. Contudo, enquanto a polícia sai correndo para perseguir o Kaito, o oficial que fica para trás, algemado, solta um sorriso vitorioso, pois ele é, na verdade, o verdadeiro Kaito. Ele estava apenas usando múltiplas máscaras faciais, uma por cima da outra, para enganar a todos. Ele se sente orgulhoso de seu disfarce, mas de repente Hakuba o agarra pelo ombro e lhe diz para ir trocar de uniforme, para não levantar suspeitas. Mais tarde, enquanto a notícia se espalha de que Kaito Kid falhou, ele pede ajuda a Jai sobre um velho ranzinza e estranho que está ajudando a polícia a arruinar todos os seus planos. Yokota lhe informa que ele é conhecido como Nezu, o Ouriço. E não é pra confundir com o Sonic, o Ouriço, viu? E que ele tem como foco principal desmascarar mágicos. Ela então lhe conta que Nezu visitará o Japão em breve para fazer uma visita ao Nakamori. Então, Kaito decide enviar um presentinho ao velho. Assim que Nezu chega, sendo escoltado por Nakamori, ele, com sua perspicácia, percebe um pequeno microfone plantado em sua gravata. Imediatamente, ele chama a postar a atenção do Kaito Kid por espioná-lo, enquanto, com toda a calma do mundo, se prepara para recebê-lo em uma nova armadilha que está montando. Ele diz a Nakamori para deixar a sala mais fria que a diss track do Kendrick Lamar contra o Drake, que gelou a internet, mas o policial se preocupa pensando se ele mesmo conseguirá sequer se mover em um frio tão congelante. Ouvindo tudo através do microfone, Kaito permanece confiante. Afinal, ele pode se manter aquecido com um traje especial, não é mesmo? Mas para a surpresa de todos, Nezu revela que seu verdadeiro alvo é, na verdade, um certo mágico vestido de preto. Nesse exato momento, Hakuba lhes traz a notícia de que um mágico, conhecido como Kaito Corvo, anunciou que irá roubar o diamante negro deles. Kaito, então, encontra esse corvo negro no telhado e ele o cumprimenta, jogando penas de corvo.
O Kaito Corbo, que por sinal se parece muito com Kaito, tem a sensação de já tê-lo visto antes, e Kaito, por sua vez, se lembra de tê-lo avistado em um prédio há algum tempo. Corbo então revela que ele é, na verdade, um aluno mais antigo de seu pai, Twitch, e que está carregando adiante o legado dele. Ele zomba de Kaito por ser tão autoconfiante, a ponto de pular de cabeça na armadilha de Nezu, e declara, com um ar de superioridade, que irá roubar o diamante dele sem que ninguém, absolutamente ninguém, sequer perceba. Corbo então desafia Kaito. Se ele não conseguir desvendar seus planos para roubar o diamante, deveria se aposentar, em vez de desonrar ainda mais o nome de seu pai. E Kaito, para surpresa de Corbo, concorda. Enquanto a misteriosa gangue também fica de olho em cada detalhe do assalto, Nakamori e os outros recebem a notícia de que o Kaito Kid, surpreendentemente, não comparecerá. Nezu então informa Nakamori sobre a segurança da joia, explicando, com todos os detalhes, que seu recipiente é equipado com uma lâmina pontiaguda que corta impiedosamente quem tentar se aproximar, e a caixa é selada com um vidro super resistente, que só pode ser aberto puxando as alças com muita força. Ele verifica a joia, mas com uma agilidade impressionante sorrateiramente guarda a verdadeira para si, substituindo-a por uma réplica. E assim, ele faz Nakamori sentar sobre o vidro e segurar as alças com toda a força, para impedir que qualquer um consiga abri-lo. Quando de repente, uma chuva de penas de corvo inunda a sala, Nakamori se agarra com todas as forças, quase perdendo o fôlego, e as penas desaparecem tão silenciosamente quanto surgiram. Assim que a visão de todos se clareia, eles ficam chocados ao descobrir que a joia sumiu, mesmo com Nakamori ainda em sua posição. Nezu, então, tira uma moeda que estava no lugar da joia, revelando a mensagem de que Corbo voltará para pegar a verdadeira. Ele explica que trocou a joia por uma falsa enquanto a inspecionava, e que agora eles precisam desvendar como Corbo conseguiu operar, mesmo depois de bloquear a visão de todos. Kaito, que estava secretamente observando tudo disfarçado de guarda, parte sob a ordem de Nakamori, com essa nova e intrigante experiência em mente. Enquanto volta para casa, ele se questiona sobre a verdadeira identidade de Kaito Corbo. Afinal, Ji não se lembrava de que seu pai tivesse tido um aluno. Ao chegar em casa, Kaito fica surpreso ao ver sua mãe, tranquilamente, cozinhando lá dentro. Sua mãe, então, o questiona sobre as notícias de seu fracasso, e Kaito, aproveitando a deixa, a pergunta quem afinal é Corbo. Ela revela que Corbo é, na verdade, um famoso e renomado mágico de Las Vegas. Kaito, então, pergunta sobre Nezu, e Chikage parece visivelmente chateada com a menção dele, dizendo que ele é um velho ranzinza que adora expor os truques dos mágicos com todos os detalhes. Contudo, de alguma forma irônica, a atenção gerada pelas exposições de Nezu acaba, na verdade, ajudando os mágicos a atrair uma plateia ainda mais interessada. Chikage então se pergunta se Kaito não gostaria de se estabelecer como um mágico em Las Vegas e, quem sabe, largar de vez o perigoso trabalho de ser um ladrão fantasma. Kaito reflete sobre isso e percebe que, embora tenha começado a agir como um ladrão fantasma para vingar seu pai, seus objetivos, com o tempo, mudaram, e ele, de fato, começou a gostar genuinamente de seu trabalho. Ele passa um bom tempo pensando intensamente em como o corpo poderia ter realizado seu truque, e ao olhar para a moeda que pegou, percebe que suas mãos estão sujas de tinta, o que de repente lhe dá uma pista crucial. Com este detalhe-chave em mãos, Kaito finalmente se prepara para expor o truque de Corbo na frente de todos. Dentro do museu, Nezu manda resfriar a sala ainda mais para dificultar a vida dos ladrões, e de quebra traz um ventilador gigante para soprar e dispersar quaisquer penas que possam bloquear a visão. Enquanto o pobre Nakamori se senta no vidro mais uma vez, com um ventilador enorme soprando ar diretamente nele, ele, estranhamente, sente que o assento está na verdade quentinho. De repente, o sistema de refrigeração desliga completamente e, para a surpresa de todos, penas começam a cair na sala, mesmo com as aberturas de ventilação bloqueadas. Hakuba examina as penas com atenção e descobre que elas foram pintadas da mesma cor do teto, mas eram pretas do outro lado, e ficaram presas ali enquanto a sala estava fria. Ele percebe que, desde que o sistema de refrigeração foi desligado, as penas que estavam presas esfriaram e se espalharam por todo o ambiente. Com a segurança completamente comprometida, Nezu ordena ao grupo que desligue o ventilador. Assim que o desligam, eles ficam chocados ao descobrir que a joia sumiu mais uma vez, e em seu lugar há apenas uma moeda de ouro. Nezu, no entanto, permanece tranquilíssimo e, mais uma vez, tira o diamante verdadeiro do bolso. Contudo, Nakamori fica furioso com ele por ter sido enganado por uma réplica tão sem graça, e ao avistar Corbo voando lá fora, ele sai correndo com seus guardas para persegui-lo sem pensar duas vezes. Enquanto Nezu se abaixa para pegar o diamante sem brilho, de repente, outra pessoa com um movimento rápido o arrebata de suas mãos. Kaito, então, começa a desvendar o engenhoso plano de Nezu, afirmando que ele é quem organiza seu próprio roubo e engana a plateia, fazendo-a pensar que o truque é inexplicável. Kaito revela que Nezu simplesmente pintou o diamante de preto para fazê-lo parecer uma réplica sem brilho, enquanto na verdade ele substituiu o diamante original na caixa por um bloco de gelo, também colorido de preto. Assim que o sistema de refrigeração fosse desligado, a moeda de ouro de Nezu, que estava logo abaixo, apareceria, pois o gelo derreteria sem deixar o menor vestígio no pano preto. Depois de explicar com maestria e minuciosidade todos os truques de Nezu, Kaito finalmente percebe que ele e Corbo estão na verdade trabalhando juntos para encenar um grande show para alguém. Então ele questiona Nezu sobre a verdadeira identidade de Corbo, que se autodenominou aluno de seu pai, e se ele realmente tem a intenção de vingá-lo. Nezu então lhe faz a mesma pergunta e Kaito com firmeza declara que, embora queira vingar seu pai, ele também deseja seguir em frente e, mais do que isso, superar seu pai como um grande mágico. Suas palavras tocam profundamente Nezu, mas de repente eles são brutalmente interrompidos pelos gangsters que exigem a joia deles. Então, Kaito tem mais uma surpresa daquelas. Nezu, que estava bem atrás dele, se transforma no verdadeiro Kaito Corbo, em meio a uma explosão de penas. O homem que voava lá fora era, na verdade, apenas seu assistente. E enquanto o Corbo começa a falar, Kaito fica completamente chocado ao perceber que ele se parece incrivelmente com seu próprio pai. Kaito não tem tempo sequer para fazer perguntas, pois os guardas já apontam suas armas para Corbo, que, com agilidade impressionante, evita todos os tiros usando suas capas, enquanto o ar-condicionado liga novamente, retardando os movimentos dos inimigos.
Corvo, então, atira nos sprinklers de incêndio de emergência que espirram água sobre os pés dos gangsters, congelando-os instantaneamente no lugar. Nakamura e sua equipe logo entram, mas são recebidos por um cenário completamente vazio, já que Kaito e Corvo já voaram para fora. Depois que Kaito se despede de Corvo e retorna para casa, ele recebe uma carta de sua mãe informando que ela, em breve, voltará para a glamurosa Las Vegas. Ela também o alerta para parar de usar aquelas almofadas de aquecimento no corpo, pois faz mal para a pele, mas Kaito fica completamente chocado, já que a única pessoa que sabia desse detalhe era o próprio Corvo. Mais tarde, vemos Kaito relaxando tranquilamente no café do Di, quando Eiyako, com um plano em mente, reúne Hakuba e Akako para formar uma equipe, e finalmente capturar o escorregadio Kaito Kid. Kaito, com um sorriso confiante, declara orgulhosamente que, se ele realmente decidir se dedicar, facilmente superará o Kaito Kid e se tornará o maior e melhor mágico do mundo. E é aqui que nossa emocionante história chega ao fim, por enquanto. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever no canal e, claro, assista ao próximo vídeo que aparece agora mesmo na sua tela.